Aleluia. Mas, Senhor, queria convidar você a ficar de pé. Feliz Dia das Mães para as mamães de plantão. Que o Senhor possa abençoar cada vez mais a vida, né, de quem gera vidas. Amém? Convido você a fechar os seus olhos. Pai, nós estamos aqui mais uma vez para servir, mais uma vez para te ouvir. E nós só temos a te agradecer, Pai. Nós te agradecemos, Pai, pelo seu sacrifício, pela sua santificação, pela justificação, Pai, em nossas vidas. Pai, nós sabemos que se fosse por nossa natureza, Pai, nós já estaríamos condenados. Mas pelo teu sacrifício, Pai, nós nos tornamos seus, Pai. E por isso nós te agradecemos. Que essa noite possa ser uma noite ímpar em nossas vidas. Não só porque nós estamos cantando, não só porque nós estamos tocando, mas porque a tua presença é real. Porque a tua presença dança em nosso meio, Jesus. E que ela venha tocar e transbordar em nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém? Então assim, data comemorativa. Nós escolhemos uns hinos animados. E eu quero ver vocês se mexendo, tá bom? Nova criatura,
nós viemos para adorar aquele que morreu, aquele que ressuscitou e aquele que está aqui para falar com você, para receber a tua adoração, amém? Curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o Filho de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizer que tu és um profeta, agitador qualquer. O Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está.
o Senhor vem receber, Pai, cada gota da nossa adoração. Seja essa adoração em lágrimas, que seja adoração em palavras, mas que não passe despercebida diante do Teu coração, Pai. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei. Você pode declarar que seu Deus é? Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei. Sabe por quê? Por quê? Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Abra o seu coração e declare isso. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Esse é quem Tu és.
trabalhando, meu Deus está. Ele faz mesmo quando eu não vejo, Ele faz mesmo quando eu não sinto. Meu Deus está trabalhando, meu Deus está. Você acredita que isso é uma palavra profética na sua vida? Você acredita que mesmo você não vendo, que mesmo você não sentindo, o Senhor não te esqueceu? E que Ele trabalha todos os dias em seu favor. Você não é esquecido diante de Deus. O Pai não esquece o seu filho. Eu vou falar para você entender. O Pai não esquece o seu filho. Então cante comigo. Ele faz mesmo quando eu não vejo, Ele faz mesmo quando eu não sinto. Meu Deus está trabalhando, meu Deus está trabalhando. Ele faz mesmo quando eu não vejo, Ele faz mesmo quando eu não sinto. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és, meu Deus Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz, Ele é a luz. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus Ele é o que provê, o que proveu ontem, o que provê hoje e o que amanhã certamente proverá. Ele é o Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, caminho no deserto. Você pode declarar mais uma vez com fé? Meu Deus é caminho no deserto. Esse é quem tu és. Oh Espírito Santo, esse é o Deus que nós servimos. Oh, papai, eu te agradeço por ser dependente de ti e que eu possa depender da tua graça todos os dias enquanto eu viver. Porque sem a tua graça, Espírito Santo, eu já seria consumida há muito tempo. Mas por causa da tua graça, hoje eu tenho um propósito. Por causa da tua graça, hoje eu tenho acesso ao teu reino. Obrigado.
Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta o meu coração. Como a costa anseia por águas, assim tenho sede. Nós temos sede, como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Vamos cantar mais uma vez isso? Preciso de ti. Oh, Espírito Santo. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta o meu coração. Como a costa anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim a minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Posso esquecer o que fizestes por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia não tem fim, não tem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Perdoa as minhas transgressões. Preciso de ti, porque eu não posso esquecer. Não posso esquecer. Não me deixe esquecer o que fizestes, o teu sacrifício por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas.
de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar. Preciso de ti. Nós precisamos de ti, Jesus. Em todos os momentos, sem ti não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Eu queria te convidar a desfrutar dessa presença, porque a presença que eu estou sentindo aqui é extraordinária. Mas às vezes a gente fecha tanto o nosso coração para Deus. Eu sei que nessa vida que nós temos de ser humano, há muitas dificuldades, há muitas lutas, há muitos problemas. Mas se tem alguém que você pode se apoiar, é quem te criou. Porque Ele sabe do ontem, Ele sabe do hoje, e Ele sempre saberá de todo o futuro. E viver um dia com Ele é melhor do que viver 1000 anos sem Ele. Porque sem a presença do Espírito, a vida não faz sentido. Mas quando nós temos essa presença, nós podemos qualquer coisa, porque é Ele que nos fortalece. E a Bíblia, a palavra dele fala que todas as nossas necessidades Ele suprirá. Que se nós confiarmos nele, Ele tudo fará. Então entregue o teu coração ao Senhor, porque não há escolha melhor do que essa. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. De ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Precisamos de ti, Espírito Santo. Te adoramos, Jesus. Nós precisamos da tua presença sobre nós, Senhor. Coloque a mão sobre o seu coração. Comece a atrair a presença do Espírito Santo sobre a sua vida nessa noite. Oh, Jesus, Tu estás sobre nós, Senhor. O Senhor está nos convidando, o Senhor está nos conduzindo a um lugar onde nós temos intimidade com Ele. O Senhor está nos conduzindo a um lugar onde o nosso coração é sensível à presença dEle. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração, abra os seus lábios ao Senhor. Oh.
Comece a clamar pela presença, pela unção do Espírito Santo. Por uns minutinhos, abra os seus lábios ao Senhor. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, abre os seus lábios ao Senhor. Vamos fazer barulho de oração neste lugar. A palavra do Senhor diz que aquele que tem fome e sede, vem até Ele e Ele vem trazer vida. Vamos, igreja, vamos, abre os seus lábios ao Senhor. Comece a dizer: Espírito Santo, toca a minha vida nessa noite. Espírito Santo, eu preciso de Ti. Espírito Santo, eu preciso de uma unção nova. Eu preciso de um toque novo. Vamos, igreja, vamos por alguns minutos. Abre os seus lábios. Abre os seus lábios ao Senhor. Deixe subir o som da sua voz a Ele. Clama a mim, responder-te-ei, diz a palavra. Não há resposta se não houver clamor. E não há clamor se não abrir a boca. Abre os seus lábios a Ele. Não menospreze a presença do Senhor. Por alguns minutos, você que ora em línguas, abra os seus lábios, comece a orar em línguas agora. Interaja com a presença do Senhor. Não existe avivamento sem a presença do Senhor.
Vamos lá, igreja, vamos lá. Você que ora em outras línguas, abre os seus lábios. Abre os seus lábios ao Senhor. Vamos, ore, 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 ore. Apenas ore em línguas e deixe o Espírito Santo fluir. Oh, rabalabalabaxê, cantaralabaxê, rabalabalabaxê, cantaralabaxê, andaralabaxê. Vamos, 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 deixe fluir de você. Apenas deixe orar, apenas deixe fluir. Oh, rabalabashê, cantaralabashê, andaralabaxê, cantaralabaxô. Edifica-nos, Espírito Santo, edifica-nos, Senhor. Oh, rabalabashê, cantaralabaxô, rabalabalabaxô. Que a tua presença continue sobre nós, Senhor. Que o teu fluir continue sobre nós, Pai. Amém. Deus tem muito para liberar sobre nós, mas é necessário que nós nos entreguemos a Ele. O Espírito Santo, Ele é sujeito a nosso posicionamento. Se nós não nos rendemos, se nós não valorizamos, nós não vivemos aquilo que Ele tem. Não tenha pressa de sair da presença do Senhor. Não tenha pressa de sair desse ambiente. Aprenda a valorizar a presença de Deus. Amém? Aleluias. Pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado. Pegue na mão dessa pessoa. Nós vamos cantar mais uma vez esse refrão. Eu queria que você colocasse o seu coração nessa letra agora. Feche os seus olhos. Coloque o seu coração nessa letra e faça disso uma oração. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Feche os seus olhos. Distante de ti, Senhor. Coloque o seu coração agora. Posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Diga isso ao Senhor. Pega a sua voz, diga isso. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Cumprimenta essa pessoa que está perto de você. Dá um abraço nela. Libera uma palavra de Deus sobre ela. A você que está em casa, que esse ambiente, que essa presença esteja sobre você. Que Ele te visite e que Ele possa transformar a sua vida em nome de Jesus. Receba o nosso abraço aí na sua casa também, em nome de Jesus.
Paz do Senhor, irmãos. É bom nós cultivarmos a presença do Senhor. É muito bom nós permanecermos na presença do Senhor. É porque vocês não aguentam. Eu ficaria aqui até. Eu estaria aqui desde domingo passado. Mas vocês não aguentam. Mas vocês vão aprender em nome de Jesus. Quero convidar a minha mãe aqui na frente. E a irmã que está fugindo aqui. Venha cá, dona Firmina. Sim, senhora, por favor. Hoje é dia das mães. E eu quero convidar essas mulheres, as minhas mamães. Ajuda a mulher, velho. Jesus Cristo. Quase que ela vai encontrar com Jesus. Chega pra cá. Hoje, representando todas as mães, tantas aqui presencialmente. Vamos chegar mais pra cá para nós ficar enquadradinho ali, bonitinho. Aí, tantas as mães aqui, tantas que estão em casa. Minha mãe, minha avó, que também é minha mãe, né? Me criou também, né? E elas aqui representam todas vocês. E eu quero orar com elas aqui e declarar que a vida do Senhor possa fluir sobre a vida das mães da nossa comunidade e daqueles que nos acompanham na internet. Amém? Existe uma ação do diabo muito grande em destruir as famílias, mas nós cremos numa restauração, nós cremos numa intervenção dos céus sobre as nossas famílias. Você crê nisso ou não? Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá. Se a sua mãe não está aqui, comece a orar por ela agora onde ela estiver. Comece a declarar que o Senhor possa visitar ela lá nesse momento. Se ela ainda não está com o Senhor, debaixo da aliança com Cristo, comece a declarar a salvação sobre a vida dela. Tem como eu abraçar e segurar aqui? Sim. Isso. Pai, nesse momento nós queremos orar, Senhor, pelas mães, pelas famílias, por essas que o Senhor escolheu, Pai, para gerar vida. Pai, são por causa dessas mulheres que aceitaram o desafio de gerar para o Senhor, que os filhos estão aqui, Senhor. Pai, é por causa da minha mãe, é por causa dos cuidados da minha avó, que eu estou aqui hoje, Senhor. Pai, eu quero honrar a vida delas, eu quero declarar a bênção do Senhor sobre elas, Pai. Que o Senhor venha fortalecer a cada dia, que o Senhor venha dar sabedoria, discernimento, Pai, no nome de Jesus, que toda palavra lançada sobre a vida delas, Pai, tudo aquilo que está guardado no coração e que tem ferido, tem machucado, Pai, nós clamamos, Pai, pela limpeza do Senhor, pelo fluir das águas do Senhor sobre o coração delas, Pai. Assim, Pai, elas representam todas as mães que estão aqui conosco e que nos acompanham nesse momento. Que o Senhor possa abençoar cada mãe, Pai, aquelas que estão gerando pela primeira vez, aquelas que vão gerar, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê discernimento, Pai, que aquelas que dizem que não querem ser mães por causa de traumas, por causa de bloqueios, liberta essas mulheres, Senhor, porque nós precisamos de mulheres sábias, de mães sábias que vão gerar a próxima geração e vão dedicá-las ao Senhor, Pai. A estratégia do diabo é matar a próxima geração, mas como igreja nós abençoamos e declaramos mães sábias, mães vitoriosas, de acordo com a Tua vontade e a identidade em Ti, Senhor, em nome de Jesus, amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor.
você aí, gente. Glória a Deus. Em nome de Jesus, sua mãe vai estar aqui na próxima também, amém? Amém? Eu tive uma ideia para próximo, para o ano que vem. Vai ser top, vai ser uma regaceira aqui nessa igreja. Vai ser bênção. Amém, gente? Vamos ofertar ao Senhor? Você que trouxe a sua oferta, você que trouxe o seu dízimo, pega na sua mão aí. Nós vamos ofertar ao Senhor. Se você vai fazer transferência, está na tela para você. Esse QR Code aqui, para você abrir ele, você tem que entrar lá no aplicativo do seu banco, para você fazer o Pix, tá? Vocês têm mania de sentar, por que vocês sentam? Não entendo, não. Vamos ficar de pé, pega aí na sua mão a sua oferta. Você que está em casa, se você conseguir ler o QR Code aí também, fique à vontade, tem as informações para você. Pega na sua mão aí, você vai fazer transferência, pega seu celular, você vai fazer físico aqui, pega na sua mão. Pai, nós queremos apresentar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. Senhor, obrigado pela oportunidade e pelo privilégio, Senhor, de sermos participantes, de sermos investidores da Tua obra, Senhor. Pai, eu declaro no nome de Jesus, que as portas do céu se abram sobre a vida dos Teus filhos, que cada semente depositada diante do Teu altar venha multiplicar a 30, 60 e a 100 por um, que a crise que há no mundo não venha intervir e nem abater a vida financeira da igreja, porque nós não vivemos no mundo, nós vivemos debaixo do reino, e no reino não há crise, Pai. Eu declaro esta palavra sobre a vida dos Teus filhos, em nome de Jesus, amém? Fique à vontade, se você vai trazer aqui à frente, se você vai fazer transferência, fique à vontade, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Deus, já vai abaixar aí na frente aí. Muito alto, né? Vai baixar já. Pai, Senhor, irmão, seja bem-vindo. Glória a Deus. Melhorou? Só põe retorno para mim aqui. Melhorou? Glória a Deus. Só algumas informações rapidão aqui. Essa semana nós tivemos os nossos G6. Sendo assim, essa semana nós não teremos. Voltamos na semana que vem. Mas nós temos o nosso discipulado. Nosso discipulado continua normalmente. Amém? Amém? Estou muito feliz com aquilo que o Senhor está nos conduzindo, justamente aquilo que foi cantado aqui hoje. Mesmo que os nossos olhos não vejam, mesmo que a gente não sinta, mas o Senhor está movendo. Amém? E eu estou muito feliz porque nós estamos sendo limpados pelo Senhor. Uma igreja que quer crescer, ela precisa ser uma igreja purificada. Amém?
E o que é a purificação? É colocar para fora aquilo que nos mancha, aquilo que nós carregamos, e isso nós fazemos através do nosso discipulado. Amém? Então, essa semana continuamos firmes aí no nosso discipulado. Uma coisa que eu falei com vocês é sobre o nosso café, que vai ser que dia? Domingo. Então, domingo agora tem o nosso café da manhã, vai ser aqui no salão, a partir das 8, tá bom para você? É muito cedo, madrugada para você. 10 horas, nós vamos almoçar? Vai arrumando o som aí que ele não tá legal não. Então, 9 horas. 9 horas, domingo 9 horas, começa o nosso café. Café dos discípulos aqui na igreja. Olha aí que bênção. Amém? Vamos ver se tem discípulo nessa igreja. Falando em discípulo, deixa eu falar uma coisa aqui antes que eu esqueça. Preste atenção, foca a sua atenção aqui. Quem lembra que na semana passada, aqui no momento da oração, nós falamos a respeito das famílias? Quem lembra? Muitas pessoas falaram, que visualizaram. Quem viu, teve visão aqui. Nós vamos começar, era para mim ter trazido as folhas de oração, mas eu esqueci em casa. Nós vamos começar hoje um projeto, um propósito de oração. Qual é o objetivo? Salvação. Qual é o objetivo? Então é o seguinte, você vai escolher 2 pessoas da sua família. Quantas? 2 pessoas que não são convertidas. Quais tipos de pessoas? E o que é uma pessoa não convertida? Quem não é batizado. Quem já é batizado e está afastado, ele não é alguém que precisa de salvação. Ele precisa de reconciliação. São coisas diferentes. Amém? Nós vamos orar por salvação. Então você vai escolher 2 pessoas da sua família que precisam ser salvas. Amém? Se você puder fazer isso agora, a gente já começa orando hoje. Tá funcionando? Faz aqui para mim. Pode falar que eu escuto. Pegar o quê? Não. Rapidão. Então, na hora que você puder, você traz. Então, vamos fazer o seguinte. Era para eu ter trazido. Eu não trouxe porque eu esqueci, de verdade. Mas, nós vamos começar. A partir de amanhã, eu vou mandar no grupo lá. Nós vamos fazer uma lista virtual. E depois a gente passa para o papel. Amém? Meu Deus, eu não tenho na minha família pessoas que não são batizadas. Tem alguém nessa situação? Ótimo. Então você vai escolher amigos. Pronto. É gente não convertida. Os afastados nós vamos pegar eles depois. Vamos primeiro para os não convertidos. Amém? Amém. Então você vai escolher, principalmente, presta atenção, principalmente pessoas que você convive. Então, por exemplo, lá no seu trabalho, tem gente que não é crente? Que não é batizada? Foca nessa pessoa. Se na sua família não tiver. Se na sua família tiver, foque na sua família. Amém? 2 pessoas que não são batizadas. Nós vamos fazer uma lista virtual lá no grupo, onde nós vamos orar todos os dias por essas pessoas. E eu vou dando mais instruções posteriormente. Amém? Amém. Então já pensa aí quem já tem os nomes. Ótimo. Então, a partir de amanhã, eu vou mandar hoje no final do culto, eu vou mandar lá certinho, e nós vamos orar, e eu vou falar para você, irmão, o que eu ouvi, eu creio, Deus vai salvar um por um da nossa família. Ah, mas não quer, sua família é grande, Deus vai salvar um monte de gente lá, e os que não quer depois vão ter que ser salvos também, porque vai sobrar para eles também. Amém? Deu para entender? Esse propósito, nós vamos levar ele muito a sério. Nós vamos orar todos os dias, nós vamos clamar por isso, nos discipulados, no GC, nós vamos levar isso a sério, porque é chegado o tempo de salvação e começa sobre a nossa casa. Amém? Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: irmão, se prepare para trazer a sua família para o culto. Vê se ela acreditou. Acreditou ou não? Glória a Deus. Então,
como a gente aprendeu lá no R. Soares, vamos dar uma salva de palmas para entrarmos na palavra? Solta a música! Fazer uma musiquinha, hein? Vou fazer uma musiquinha, aleluia. Glória a Deus. Pega sua Bíblia aí, seu caderninho de anotações. E vamos para a palavra. Nesse tempo, nós temos falado acerca do discipulado. E é interessante que as nossas lives não estão acontecendo. Olha que bênção. Por algum motivo desconhecido, na hora de começar a live ela não vai. Então os nossos cultos de domingo estão indo ao ar às segundas-feiras. Então é o culto de domingo na segunda. Mas em nome de Jesus, essa semana nós vamos resolver isso aí. Em nome de Jesus. Mas vamos lá. O que é discipulado? Vou sempre falar isso aqui para a gente caminhar na mesma visão. O que é discipulado? Fala comigo. Treinamento e ensino. Então, quando a Bíblia fala sobre... Liga essa luz para nós aqui. Quando a Bíblia fala sobre discipulado, quando eu falo com você sobre discipulado, eu estou falando com você sobre treinamento e ensino. Fala comigo. Não existe discípulo sem treinamento. Não existe discípulo sem treinamento. Então, se você diz ser discípulo de Jesus, mas você não é treinado por alguém, você não é conduzido por alguém, ensinado por alguém, você não é verdadeiramente um discípulo. Encerrando esse texto que nós estamos de João 6, nós vamos falar um pouco mais sobre as características do discípulo, para que nós sejamos de fato discípulos do Senhor. Amém? Meu tablet ele não quer funcionar comigo, na mão dos outros ele funciona, na minha não. Semana passada eu falei com você sobre 2 pontos. Primeiro, por que nós precisamos ser discipulados? Porque as multidões serão atraídas por aquilo que nós carregamos. Deu mal bafafá. Você está vendo os vídeos que está sendo postado lá no canal da igreja e tudo mais? Ajuda a compartilhar aquilo lá que está bom demais, ver o povo discutindo. Pensam demais. Hoje teve um rapaz que comentou lá, inclusive se ele estiver assistindo, Deus abençoe você. Ele expôs o coração dele lá, brigou com ele mesmo, usando a gente como alvo, mas ele estava brigando com ele mesmo. Por quê? Porque as pessoas elas estão feridas com a religiosidade. Então, tudo que é pastor, tudo que é igreja, é dinheirista, é alguém que quer manipular as pessoas. Isso é importante nós sabermos. Voltou. Tá aqui, vamos ver. Deixa ele pronto aí. As pessoas, elas estão feridas por causa de coisas da religião, por causa de sistema, por causa de lei, mas elas serão curadas pelo poder da unção. Amém? Nós vamos falar posteriormente também sobre unção. O Senhor está trazendo uma unção de restauração sobre as nossas vidas. Por isso que nós precisamos estar no discipulado. Nós estamos aprendendo, nós estamos caminhando, e quando a gente aprender mesmo como funciona, como a gente aprender mesmo a visão, nós vamos viver um tempo de restauração, a começar de nós. Amém? Amém. E essa unção de restauração, ela vai fazer com que essas pessoas feridas, essas pessoas machucadas, elas sejam restauradas pelo Senhor. Eu quero declarar que sobre a sua vida haverá uma unção tão forte, que as suas palavras vão gerar cura na vida daqueles que estão feridos pela religião. Amém? Eu acredito nisso, irmão. Então, por isso que nós precisamos nos dedicar à presença de Deus. Quando eu falo para você, aproveite, desfrute da presença. Por quê? Porque a presença de Deus, gerada em nós, ativada em nós, é o que vai atrair e curar as pessoas à nossa volta. Nós precisamos se preocupar com a presença. Amém? Amém. Outra coisa que eu falei com você foi a respeito que as multidões precisam ser alimentadas. As pessoas não querem lei,
as pessoas não querem programação, as pessoas não querem ativismo religioso, as pessoas querem alimento espiritual que fortaleça, que ative e que leve elas a viver o novo de Deus. Só que elas querem isso, mas elas não sabem. Por exemplo, as pessoas estão mudando de igreja em igreja, estão se dizendo fracas, estão se dizendo desviadas, estão se dizendo desanimadas, enquanto na verdade o que elas estão procurando é algo que fortaleça elas espiritualmente, e que nós não vamos achar em programações, nós não vamos achar em música, nós vamos achar na presença de Deus. Nós precisamos entender que o que sustenta nossa vida espiritual não é estar em um ambiente legal, não é estar numa igreja legal, é estar em contato com a presença de Deus. Amém? Se nós tivermos de tudo nessa igreja, culto de jovem, de mulher, de adolescente, de criança, de novo convertido, culto de tudo, irmão. Se tiver de tudo, mas não tiver a presença de Deus palpável, não é uma presença de música, não é uma presença de ambiente, mas a presença de Deus de fato, você fala, cara, Deus estava lá. Se nós não formos essa igreja, nós não vamos alimentar as pessoas espiritualmente. Aprende uma coisa, irmão, se as pessoas vierem para a igreja por causa de música, o dia que a música não agradar, elas começam a ficar fracas espiritualmente. Se as pessoas vierem para a igreja por causa de programação, quando a programação acabar, ela fala que ela está se sentindo distante de Deus. Por quê? Porque ela se aproxima não de Deus, não da presença, mas de coisas. Por exemplo, tem igreja que tem culto todo dia, sim ou não? Se parar de ter culto todo dia, todo mundo desvia. Por quê? Não está firmado em Cristo, está firmado no culto. Está firmado na programação, e não é essa a igreja do arrebatamento. A igreja do arrebatamento está lá em Apocalipse capítulo 2, é uma igreja apaixonada por Jesus, não pelas coisas nem pelo ambiente, mas por Ele. Nós precisamos ser essa igreja, amém? Eu quero ser. Se você não quer, fique em paz, você vai ficar aqui, mas eu não quero ficar não. Eu quero ver Cristo, não o anticristo, amém? Amós 8, versículo 11, diz que, eis que estão chegando os dias, previne o Senhor, em que mandarei fome sobre a terra, sobre toda a terra, não simplesmente a fome por comida, nem a sede por água, mas fome e sede de ouvir e se alimentar da palavra. Jesus diz o seguinte, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Qual é a justiça? O Evangelho. Bem-aventurado aqueles que buscam o Evangelho, aqueles que têm sede pela presença, têm fome pela presença, porque esse terão para si e para os outros, serão saciados. Os líderes dessa geração não são líderes formados em teologias, são líderes que serão formados na presença. Escute o que eu estou te dizendo, irmão. Essa semana, foi semana passada, teve um rapaz que estava conversando comigo, falando que queria entrar no seminário teológico, ficar aí 4 anos estudando teologia. Eu falei, não faz isso não. Estudei 8 anos de teologia, e a teologia não me ensinou que nós tivemos que parar 7 meses para aprender. Ao invés de você investir 4 anos da sua vida comendo história dos outros, vá buscar em Deus para você viver a sua história com Ele. Irmão, teologia é bom, tem o seu lugar, mas nunca se esqueça que a teologia não foi Jesus que escreveu, foram homens ideológicos ministerialmente que conduziram o seu povo para uma ideologia. Por isso que existe teologia batista, teologia assembleiana, teologia presbiteriana, cada um tem a sua teologia. Mas nós não somos daqueles que buscam ideologias humanas, nós precisamos ter direcionamento do Senhor, e Ele nos conduzirá na sua palavra e naquilo que nós precisamos aprender, amém? O estudo é importante, mas ele não é maior do que a presença do Senhor, amém? Semana também teve um rapaz que falou que ele está estudando a Bíblia toda, o ano todinho, vai estudar a Bíblia todinho. Foi que perca de tempo. Mas eu tenho que estudar a Bíblia, né, irmão? Você tem que viver a palavra.
Não adianta você ler a Bíblia todinha se você não vive nada, se você não experimenta nada. Tem gente que se esconde por trás da letra para não mostrar a falta de vida no espírito que ele carrega. Irmão, é melhor alguém que só sabe 3, 4 versículos da Bíblia, mas que vive ativado no espírito, do que gente chata que acha que sabe demais. O pior tipo de gente para se lidar e para viver um avivamento é gente que sabe demais. Porque eles querem que o Espírito Santo entre neles de acordo com o que eles estudaram, não de acordo com a vontade de Deus. Por isso que esses mataram Jesus. Você está entendendo ou não? Pastor, então não tem que estudar? Estude debaixo dos pés do Espírito Santo, não debaixo de uma ideologia humana. Amém? Sabe por quê? Porque se o Espírito Santo falar assim, ó, larga tudo que você estudou e vamos viver algo novo, você dá conta? Deus me defenda, né? Está vindo uma fome e uma sede que a teologia não vai sustentar, e os seminários não vão sustentar, somente a presença vai sustentar. Lembre-se, Deus está nos preparando para esse tempo. Escute o que eu estou te falando, irmão. Nós estamos sendo pioneiros desse tempo. Aquilo que eu sempre falei para você, hoje a mensagem da graça na nossa cidade já não é mais novidade. Há 5 anos atrás, 6 anos atrás, quando eu comecei a pregar, eu era o diabo nessa cidade. Hoje eu só sou mais um entre os demônios, né, irmão? Porque agora todo mundo prega isso aí. Mas, estou aqui de novo dizendo, o avivamento está chegando. Aí daqui uns dias começa o pessoal a falar. Lembre-se, quem chega primeiro, bebe água limpa. Amém? Amém? Nós estamos sendo preparados para um tempo que as pessoas ainda não perceberam. Deus está nos dando a visão. Vamos se preparar e vamos agarrar isso para que nós sejamos os ministrantes daquilo que virá. Amém? Amém. Vira para quem está do seu lado e fala, você é ministro do que Deus vai fazer. Terceiro ponto, é o ponto que eu quero falar com você hoje. Você nunca terá o suficiente. Fala comigo, eu nunca terei o suficiente. Aprende uma coisa, irmão, nós nunca teremos o suficiente para viver o propósito de Deus, nunca. Você pode estudar quantos anos você quiser, você pode passar anos dentro de um seminário, você pode conversar com todos os pastores do mundo, você nunca vai ter o suficiente, nunca. Por quê? Porque se você tiver o suficiente, você não precisa de uma unção nova. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim, sempre Deus vai deixar faltar. Sempre. Olha para cá, irmão. Uai, pastor, mas a Bíblia diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não é isso? O texto diz o seguinte, o Senhor é o meu pastor, por isso de nada terei falta. O sentido do texto é, vai faltar para que você entenda que o Senhor é o seu pastor e é o seu provedor. Não tenha medo de faltar, não tenha medo de não dar conta, não tenha medo de ser fraco, se glorie nisso, porque é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. O problema é que nós queremos ter respostas para tudo. Nós queremos saber como o avivamento vai vir, como nós vamos fazer, o que, como, aonde. Irmão, eu não sei, nós não temos o suficiente para o que Deus vai fazer. Falei para você que até setembro, falando nisso, vocês lembram da oferta que eu falei, né, de setembro, né? Vocês já me abandonaram? Vocês estão comigo? Semana que vem eu vou trazer um negocinho, um selo, para nós ficar juntos sofrendo aí nesses 3 meses aí. Onde você for, você vai ver, eu me lasquei. Está chegando, era para chegar essa semana, não chegou. Em nome de Jesus, o correio vai entregar essa semana, aí eu vou trazer. Aí toda semana nós vamos estar aqui, nós vamos olhar para o braço e falar assim, me lasquei, de onde eu vou arrumar esse dinheiro? João capítulo 6, nós estamos falando sobre a multiplicação dos peixes. Você lembra ou não? Você nem lembra mais o que é que nós estamos falando? Nós estamos falando da multiplicação, amém? Os discípulos estão lá no deserto e agora os discípulos falam, manda esse povo embora que nós não tem comida. Você lembra disso ou não? Glória a Deus.
Filipe lhe respondeu, Jesus disse, né? Dê a eles de comer, não manda eles embora, dê vocês a eles de comer. Filipe respondeu, 200 denários não seriam suficientes para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. Um de seus discípulos, André, o que eu gosto de João é isso, ele dá nome. Você lê essa mesma história em Mateus ou em qualquer outro livro, eles não citam nome. Um discípulo disse, nós não tem comida, nós não tem dinheiro. Um discípulo disse, não tem nada. João, ele dá nome aos bois, ele fala assim, ó, Judas, o que iria trair Jesus. João, ele é meio com coração rancoroso. Ele se diz os discípulos amados por Jesus, os outros ele fala que não é ninguém. O outro discípulo chamado Pedro chegou depois e não acreditou. Ele vai apontando o dedo, irmão, ele é meio perturbado. Então ele disse, Felipe disse, 200 denários, fala comigo, 200 denários. O que é 200 denários? Um denário representa a um dia de trabalho braçal. Quanto vale hoje um serviço de pedreiro, de servente? Você sabe? 150? 100, 150, por aí, né? Esse é o valor equivalente a um dia de trabalho. Então, 200 denários corresponde a quanto? 200 dias de trabalho. Se você pega o calendário, nosso calendário, ele tem 365 dias, certo? O calendário judaico, ele tem menos dias, porque ele não é um calendário solar, ele é um calendário lunar. Então, ele tem menos dias. 200 denários são aproximadamente um ano de trabalho. Quanto tempo? Um ano. Olha o que Felipe disse. Nem se nós trabalhássemos um ano, nós teríamos o suficiente para o que você está pedindo. Não entendeu? Não entendeu? O que nós levaríamos um ano para fazer, Deus vai acelerar esse tempo. O que demoraria um ano para você viver nas 12 áreas da sua vida, Deus vai acelerar esse tempo, porque não é sobre o seu esforço, é sobre a unção que Ele está liberando sobre as nossas vidas. O duro é que você não pega, irmão, esse é o triste. Um ano de trabalho vai ser acelerado para um dia de manifestação da unção. Você não acredita em nada. 200 dias de trabalho, um ano, não seria suficiente para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. Nem se a gente trabalhar o ano inteiro, nós vamos ter o suficiente, teremos um pedaço. Irmão, preste atenção, quando nós vivemos pelo nosso esforço, podemos até conquistar, mas é só um pedaço comparado àquilo que o Senhor tem para nós. Quando você quer prosperar de acordo só com o seu trabalho, só com o seu esforço, só acordar cedo, dormir tarde, acordar cedo, dormir tarde, você vai ganhar olheira, você vai ganhar cansaço, pode até conquistar coisas, mas nada se compara ao que Deus pode fazer quando Ele libera uma unção sobre a sua vida. Eu não sei se você sabe, mas existe uma unção de prosperidade na Bíblia, que Deus derramou sobre a vida de Salomão, Deus derramou sobre a vida de Davi, Deus derramou sobre o ministério de Jesus, e Efésios capítulo 1, versículo 3 diz que essa bênção está sobre nós. O problema é que a gente quer trabalhar para ter as coisas, mas não quer usufruir da presença, para que a presença manifeste. Irmão, Deus pode prosperar você no seu trabalho, mas não pelo seu esforço, pela graça dele. Deus pode colocar no seu chefe um amor tão grande por você, e ele querer dobrar o seu salário sem nenhuma condição, sem nenhuma explicação. Só que você não acredita nisso. Porque você não acredita, Deus não faz. Nós precisamos entender, irmão, Deus não é preso às nossas ações, Deus é preso à nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você está entendendo ou não? Amém. Vira para essa pessoa que está do seu lado e fala assim, irmão, Deus tem muito mais para você. Se você não entender isso, você vai viver uma vida mendigando, vivendo de pedaços, pequenos pedaços.
Não é essa a vida que Deus tem para nós. Deus tem uma vida de multiplicação, mas para isso nós precisamos da unção. E não há unção sem tratamento. Você está entendendo ou não? Amém. Versículo 8 diz o seguinte: você crê, irmão, no que eu estou pregando aqui? Amém. Você crê? Você crê? O que o Senhor manda te dizer é que não vai faltar nada para você. O homem pode faltar, o homem pode abandonar, mas o Senhor não abandona. Não tenha medo de como será o seu futuro, porque Deus já projetou o seu futuro e nada foge do controle da mão dele. Aquilo que hoje parece ser perda e fracasso, apenas será um testemunho de glorificação do que Deus vai fazer na sua vida. Se ainda não sabe o que Deus preparou para você, tem um presente dele chegando. E quando esse presente se manifestar, cuidado para que com as suas atitudes você não perca esse presente. É uma nova estação na sua vida. O Senhor diz que não vai faltar nada. Ele vai prover. Amém? Fica aí, irmão, só olhando. Não pede para Deus falar alguma coisa para você, não. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse: há aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos. Mas do que servem no meio de tanta gente? Há um rapaz, fala comigo, rapaz. Essa palavra rapaz aqui é menino. Um menino de 6 anos de idade aproximadamente, estava lá no meio da multidão. Interessante, né? O que esse guri está fazendo lá? Se fosse nos dias de hoje, ele não estaria no culto, estaria na salinha das crianças. Cuidado, irmão. Não é porque toda igreja faz que a gente tem que fazer, e é porque está na Bíblia, viu? Se essa criança estivesse numa igreja qualquer da nossa atualidade, ela estaria lá na salinha das crianças com o lanchinho dela, e os discípulos não teriam o milagre. Criança também é ovelha, irmão. Criança também é discípulo. Criança também é canal de milagres. Criança também é canal de avivamento. Precisamos encará-los dessa forma. Mesmo que eles durmam, mas eles estão aqui. Só sabe o que é interessante? Se tivesse na salinha das crianças, não estaria brincando? Ô, irmão, durma na presença, mas não distraia brincando. Deixa dormir. Eu dormi, por que você não pode dormir também? Dorme debaixo do banco, senta aí, irmão. Mas as nossas crianças precisam estar debaixo dos pés do Senhor. Elas não precisam ser distraídas, elas precisam ser discipuladas. Amém. Se essa criança entrasse em qualquer igreja dessa daí, ó, ela pegaria a lancheirinha dela e ia para lá. Jesus e os discípulos iam morrer de fome. Agora, preste atenção, essa criança, não sei por que cargas d'água, ela falou: eu vou para o culto hoje. Cadê os pais dessa criança? Não tem, porque quem achou esse menino foi André. Agora imagina, isso aqui é por volta das 4 horas da tarde. Esse menino saiu de casa desde cedo. E o que deu na cabeça dele? Vou levar um lanchinho. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você não sabe, mas o que para nós é milagre, Deus já está trabalhando em alguém faz horas. Você não está entendendo, irmão. De repente, vai chegar um monte de gente aqui. Deixa eu te falar, irmão, você não sabe, Deus já está trabalhando na vida delas. O problema é que nós não atentamos aos detalhes, nós só queremos ver o grande. Você não sabe, mas Deus pode estar trabalhando no coração do seu chefe já faz uns dias, só que você não toma posição. Estou falando muito de chefe aqui, o que está acontecendo? Estão orando por alguma coisa assim? Você pode entender, irmão, você pode perceber, às vezes, nada está acontecendo. Os discípulos, irmão, estavam com Jesus lá no outro canto, enquanto Jesus estava lá com o menino, falando assim: hein, prepara uma lancheira, bora para o culto.
Esse menino não sabe o que ele vai fazer. Os discípulos não sabem do que eles vão precisar. Ele não sabe o que vai fazer com o que tem, mas eles também não sabem que vai faltar. Mas antes de faltar, Deus já preparou a provisão. Por que precisa faltar na nossa vida, irmão? Para a gente entender, quando falta em nós, Deus está colocando na mão de alguém, para que nós juntos vivamos o corpo. Por que eu fraco, eu preciso estar dentro da igreja? Porque a minha fraqueza vai ser transformada a partir da força dos outros. Por que eu preciso estar no discipulado? Porque eu preciso aprender com alguém, eu preciso crescer com alguém. Eu não sou o suficiente. Não é igual a discípula da Aline, que era a pastora dela mesmo. Presta atenção, irmão. Nós não somos autossuficientes. Nós precisamos de pessoas que carregam aquilo que nos falta. Amém? Amém. O problema é que nós não temos maturidade como essa criança para entender que nós precisamos de alguém. Não, eu sou crente desde quando Jesus nasceu. Pois é, irmão, isso é um problema, viu? Isso é um problema muito grande. Agora vamos lá, o que esse rapaz carregava? Beleza, 5 pães de cevada. Você precisa entender que nada na Bíblia está escrito por acaso. Pães de cevada são pães de pobre. São pão de quê? De pobre. Pão de cevada na Bíblia é pão dos pobres. Rico não comia pão de cevada. Então a Bíblia está dizendo que essa criança, ela não é uma criança de boas condições. O pão dela é um pão de pobre. E ele tem 2 peixes pequenos. Ele não tem também o suficiente. O que ele tem é pouco, o que ele tem é de pobre. Não parece ser grande coisa, mas é o que é preciso. Irmão, nós estamos falando sobre liderança, estamos levantando líderes. Eu falei no primeiro dia do nosso treinamento. Nós somos uma igreja de um talento. Nós não temos grandes habilidades, nós não temos grandes coisas e nem precisamos. O que precisamos é ter o coração certo, no lugar certo. Amém? Esse guri tem uma lancheira com 5 pão de pobre e 2 peixes pequenos, que dá só para ele. Só que André pega esse menino, leva até Jesus. Eu acho que a estratégia dele é o seguinte: Jesus, o pai dele não está aqui. Vamos pegar a lancheira desse menino, joga ele para algum lugar e vamos embora. Só come um pedacinho, nós comemos um pedacinho, 5 pedaços, divide no meio dá 10. Pega o peixe, só come um peixinho. Vamos roubar esse menino. Irmão, preste atenção. Não despreze os pequenos começos. Não despreze um discipulado com poucas pessoas. Ah, mas eu não estou sentindo nada. Você não está dentro de uma casa de terror para sentir qualquer coisa. Se quiser, tem eletricidade lá, você põe a mão e sente. Nós estamos para construir algo. Amém? Não despreze a oferta que você lança diante do altar. Para você pode ser nada, mas é o que você precisa para destravar o milagre. Você está entendendo ou não? Nós precisamos aprender a valorizar as pequenas coisas. Nós precisamos aprender a valorizar e entender que nós nunca teremos o suficiente. Por exemplo, eu abri meu coração para você e te falar. Eu falei para você da oferta dos 520, certo? Mas meu coração mesmo está uma oferta muito maior, que eu não dou conta de dar. Andei pesquisando, ver quanto que a Aline estava valendo. Mas também, irmão, uma oferta muito grande. Só que eu não sei, eu sinto no meu coração que Deus vai me dar essa oferta para eu semear. É grande, irmão. R$5.200. Está queimando no meu coração. Eu falei, Senhor, não tem, mas olha, 5 pão e 2 peixinhos eu tenho.
Se o senhor quiser multiplicar, bem. Se o senhor não quiser, é o que eu tenho. Não sei o que vai acontecer, se você vai ganhar na loteria, não sei. Mas esse dinheiro vai chegar na minha mão. E eu vou testemunhar aqui no dia 11 de setembro. Aqui os peixinhos multiplicaram. Você não crê, eu creio, irmão. Isso que dá abrir o coração para incrédulos. Deus vai prover, aleluia. Tá vendo? Nem falando as pessoas falam. 5 pães e 2, mas o que servem no meio de tanta? O que são nós diante de um avivamento nessa cidade? Não, dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado, dá uma olhada, olha para ela. O que é isso aí para um avivamento, irmão? Às vezes eu fico olhando, eu falo, meu Deus, meu Deus. Irmão, impossível. É ou não é? É impossível. Eu falei para você que nós vamos multiplicar os nossos GCs até setembro. Impossível. Impossível. Mas é o que a gente tem. Tem o quê? Amém, irmão. Fica na fé comigo. Em nome de Jesus. Jesus disse que se tiver 2 dá certo. Presta atenção, irmão. O que é a gente para tocar essa cidade? O que é esse culto online que a internet endemonia para o que Deus vai salvar na internet? Não tem nem internet. Ora aí, estende a mão porque está difícil esse trem. O que é isso para tanta gente? O que é isso para uma visão muito grande? É o que a gente tem. Fala comigo, não é o suficiente. Você está entendendo isso ou não? Nós não temos líder suficiente. Nós não temos pessoas dedicadas o suficiente. Nós não temos pessoas apaixonadas o suficiente. Nós não somos suficientes para a visão que Deus nos deu. Precisamos ter clareza disso. Amém? As pessoas não são supridas espiritualmente por aquilo que construímos na força do nosso braço ou pelas ideias que temos na nossa cabeça. Isso não é o suficiente. Para Deus prosperar você, irmão, você não tem o suficiente. Seu trabalho não é suficiente. Por mais que você trabalhe igual escravo, não é o suficiente. Mas deixa eu te falar, se você cumprir os princípios, é esse canal que ele vai usar. Você crê nisso ou não? Nunca faremos, nunca teremos o suficiente estando fora do modelo original. Não somos, não temos o suficiente, mas se estivermos no modelo 5 pães e 2 peixinhos é o suficiente para o milagre acontecer. Amém ou não? Você está entendendo ou não? Olha esse texto, Juízes 16, versículo 20. Então Dalila o chamou, Sansão, vê, os filisteus estão voltando. Acordando do sono, disse ele, sairei e me livrarei deles, como das outras vezes. Entretanto, ele não tinha notado que o Senhor já se havia retirado. Cuidado para não estar focado em programação, em culto, em fazer e esquecer daquilo que é realmente importante, a presença de Deus. Não adianta a gente ter líderes se são líderes que não buscam a presença de Deus. Não adianta. Vão ser derrotados. Não adianta a gente ter música legal sem a presença de Deus. Vai ser só barulho. Não adianta termos um salão bonito se não tiver a presença de Deus. É um trem inútil só para fazer festa. O que nos importa é a presença. O que fazia ser Sansão forte
Primeiro, você já viu as pinturas sobre Sansão, desenhos sobre Sansão? Sempre mostra um homem forte, não é? Isso é antibíblico. Porque se o que dá força para Sansão é a unção, como é que ele vai ser forte? Sansão não pode ser musculoso, irmão. Tem que ser raquítico. Porque quem prevalece é a unção, não é ele. Você está entendendo ou não? Não importa quão pequeno você seja, é melhor que você seja, porque quanto menor você for, maior deverá ser o nível de unção que você tem que receber. Você não entendeu? Pastor, eu sou tímido, eu tenho vergonha, eu não sei falar. Ótimo, top demais. Quanto menor você for, maior tem que ser a unção. Sabe o que eu penso, irmão? Eu acho que é dos tímidos que Jesus gosta, porque eles não falam demais, só falam o necessário. Agora você pega esses pastores que gostam de falar aí, fala um monte de bosta. Ixi, não pode falar bosta na internet. Corta bosta. Irmão, presta atenção. Quanto menor você for, maior tem que ser a unção. Quanto menor você for, maior tem que ser a autoridade. Você está entendendo ou não? Então coloca na sua cabeça, irmão, você não tem o suficiente. Pega essa canção que nós cantamos hoje e faça dela uma verdade na sua vida. Senhor, eu preciso de Ti. Jesus, se o Senhor não estiver na minha vida, eu não dou conta de vencer o inimigo, não dou conta de vencer o pecado, não dou conta de continuar, não dou conta. Eu sou pequeno, eu preciso da unção. Você está entendendo ou não? Sansão, ele tinha tanto costume de ser usado, que ele esqueceu que ele estava sendo usado. Ele não era, ele estava sendo. Quando ele sai sem a unção, ele é preso e os seus 2 olhos são furados. Sabe o que ele está dizendo? Perdi a visão, perdi a direção, estou sendo escravizado, porque um dia parei de olhar para aquilo que era importante. Por isso que nós não vamos orar por enquanto, para que o Senhor traga as pessoas que estão afastadas, porque essas pessoas estão... Evangelho. Amém? É a hora ainda. Vou acabar já. Mas vocês estão conseguindo entender ou não? Amém? Fala comigo. Eu não sou o suficiente, mas eu preciso do favor do Senhor. Não confie na força do seu braço. Não se acostume em fazer as coisas para Deus. Preocupe-se em estar debaixo do mover e do favor dele. Eu não quero saber como vai acontecer. Eu só quero saber onde está o favor de Deus. Só isso. Porque quando o favor se manifesta, as coisas acontecem. Amém? Nós vamos encerrar. Semana que vem nós vamos encerrar essa mensagem. Mas o que eu preciso que você compreenda é isso. Nós temos uma grande visão, pouca capacidade. Precisamos de mais unção. Amém? Amém. Então, por favor, irmão, quando tiver propósito de oração, ore. Nós somos pequenos, nós precisamos da unção. Quando você for liderar, ore. Você é pequeno, você precisa da unção. Quando o louvor, viu, meninos, forem ministrar, ore. Um ensaio, saber a letra, não é o suficiente. Precisamos da unção. Quando eu saio de casa, irmão, para vir ministrar, eu não venho confiando no meu esboço, porque eu estou sem ele lá, tem 2 semanas. Em casa eu vejo, chego aqui, ele simplesmente some, não funciona. Aí lá tem um retorno, mas lá onde é que ele está? Virado para a parede, ó.
Nem estou vendo. Por isso que eu não sei se está acabando, se não está, eu vou indo aí. Precisamos da unção. Eu não sei como nós vamos ganhar as nossas famílias para o Senhor, então precisamos da unção. Você está entendendo? Amém. Tem essa convicção, irmão. Então, quando você estiver lá no seu GC, busque a unção. Quando estiver no discipulado, busque a unção. Quando estiver no culto, busque a unção. Quando você estiver na sua casa lá, murmurando a sua vida, cala a boca e vai buscar a unção. Porque a unção estabelece o propósito de Deus. Amém? Feche os seus olhos. Espírito Santo, que isso seja verdade sobre nós. Pai, nós somos pequenos. Diante do que o Senhor irá fazer, nós somos pequenos. Não temos capacidade nenhuma para aquilo que o Senhor está propondo a nós. Mas assim como aquela criança, assim como aquele menino, aqui estamos nós, Senhor, apenas obedecendo a direção do Senhor. Espírito Santo, pegue aquilo que é pequeno, pegue aquilo que é desprezível, aquilo que é ridículo, e glorifica o Teu nome, Senhor. Libere unção, Senhor, sobre as nossas vidas. Libere, Senhor, favor sobre nós. Se a Tua graça não estiver sobre nós, nós não vamos viver nada do que estamos propondo. Porque não é na força do nosso braço, Senhor. Não é na força das atividades. É pelo fluir da graça do Senhor. Se a Tua graça estiver sobre nós, nós vamos prosperar, nós vamos avançar, nós vamos ver famílias sendo restauradas, nós vamos ver as nossas famílias sendo salvas. Não saberemos explicar como, mas o Senhor fará, pela graça do Senhor. Que o Teu favor esteja sobre nós, Pai. Que essa semana que se inicia seja uma semana de favor. Que seja uma semana de aceleração sobre as nossas vidas, Pai. Que aquilo que nós tentamos até aqui, Senhor, fazer e não conseguimos, que o Senhor possa nos surpreender nessa semana, Pai. Deus, eu declaro que o Senhor venha trazer uma revelação sobrenatural da Tua graça, e que nós possamos viver um tempo de favor, como nós nunca vivemos, Pai. Que nós possamos experimentar nesse tempo o que nós não vivemos como igreja até os dias de hoje, Pai. Que a graça do Senhor flua, que o favor do Senhor se manifeste, e que vejamos, Pai, que somos pequenos, mas o Senhor é maior sobre as nossas vidas, e que se o Senhor prometeu, o Senhor cumprirá todas as suas promessas, Pai. Eu declaro a Tua bênção, eu declaro favor sobre a vida dos Teus filhos, em nome de Jesus, amém? Falando em favor, todos os dias, eu não sei se você viu hoje, o nosso devocional lá no YouTube, você viu ou não? Todos os dias, 5h15 da manhã, vai ter uma palavra devocional lá no nosso canal no YouTube. Você que gosta de acordar atrasado para ir trabalhar, acorda um pouquinho mais cedo, ouve lá, tem a palavra, tem a oração, e vai trabalhar abençoado, amém? Todos os dias. Meu Deus, eu não dou conta de acordar cedo. Vai estar salvo lá, você assiste lá meio-dia na hora que você acordar. Amém? Né, Wander? Aleluia. Deus abençoe vocês, gente. Boa semana. Tenham consciência, somos pequenos em todas as esferas, como igreja, como indivíduos, mas o nosso Deus, Ele vai superabundar sobre as nossas vidas. Amém? Deus abençoe vocês. Antes disso, deixa eu chamar a Débora aqui na frente. Deixa eu só encerrar com o pessoal aqui. Gente, você que está em casa, que o Senhor te abençoe e que esse favor continue fluindo sobre a sua vida. A gente se encontra domingo às 20 horas no horário de Brasília, 19 horas aqui no horário local. Deus te abençoe. Vem cá, Débora. Débora fez aniversário e